dar um chácara aqui, vovó. Oxê. Afonso? Tudo bem, pai?
Boa tarde, professor. Boa tarde. Quem está falando? Ana Carla. Oi, Ana Carla. Tudo bem? É o professor Afonso. Tudo bem? Tudo bem, sim. Que bom. Vamos começar quando for às 14 horas, tá bom? A nossa disciplina, aí eu falo com todos, tá? Tá ok. Por enquanto eu estou só Tá aguardando, ok. tá ok? É um prazer falar com você, tá? Prazer é meu, professor. Vocês estão me ouvindo? Ok. Estamos sim, professor. Ok, Gustavo. Obrigado. Bom, obrigado. São 2 horas, exatamente, né? E vamos lá. Então, deixa eu primeiro me apresentar. A gente está tendo essa aula remota. Meu nome é professor Afonso José Serente Soares. Eu sou responsável por essa disciplina, a integração curricular no 4º período. E é um prazer estar com vocês aqui para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo e fazer discussões a respeito dos temas, tá? Nós vamos funcionar da seguinte maneira. Nós temos um caso clínico que será apresentado a vocês, e ali do caso clínico eu vou extrair, né, uma patologia, um assunto, onde a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade sobre aquele tema, né, sobre as implicações relacionadas àquela patologia, ou aquele tema, ou aquela evolução que o paciente teve ali no caso clínico. A minha formação é clínica, eu tenho residência de clínica médica, eu adoro clínica médica, eu estudo clínica médica, um pouco, né, pelo menos, e a minha vida inteira eu trabalho em medicina intensiva, eu sou intensivista,
Esse ano eu vou fazer 43 anos formados. Desde o início da minha vida eu trabalho em terapia intensiva. Tem uma UTI que eu trabalho que vai fazer 40 anos que eu trabalho nessa UTI. Eu adoro medicina intensiva, onde eu me dediquei a minha vida inteira. Então, temas relacionados a doente grave, emergência, eu gosto muito, né? Mas, no caso de vocês, nós também vamos discutir alguns pontos relacionados a isso, mas a gente vai falar sobre temas de clínica médica, como que a gente explora, tentando integrar, né? Que a minha função é exatamente essa, né? Integrar as disciplinas para que a gente possa ter uma compreensão melhor do que a gente faz ali quando a gente está diante de um paciente. Então, repito, é um prazer estar com vocês, espero que vocês gostem, vocês participem, né? Como eu já escrevi ali no chat, nós vamos funcionar da seguinte maneira: eu vou compartilhar a tela. Hoje nós temos uma aula um pouco mais longa, na verdade são 2 aulas em sequência, que eu vou dar essas 2 aulas. Eu peço que nessa fase aí vocês mantenham os microfones desligados. Logo a seguir, ao término, vocês vão participar, façam as perguntas que vocês acharem apropriadas para a gente poder esclarecer, né, os assuntos. E, ao final, eu vou pedir a cada um de vocês, não agora, ao final, que coloquem o nome de vocês e presente, para eu poder ter o controle da frequência também, né? Essa aula está sendo gravada, né, como de praxe, e eu espero que vocês gostem da disciplina, né? A minha intenção é essa, fazer com que vocês, digamos assim, se interessem pelas discussões, pelos estudos, e vamos ver se eu consigo fazer isso aí. Assim que terminar essa fase, né, que já estamos aí desde o início do ano, para voltar nossas atividades presenciais, talvez até o final do ano isso não ocorra, continue remotamente, mas com certeza eu vou ver vocês lá na frente, no 7º período, onde eu dou aula também de integração curricular, já com outros temas, já com uma outra visão, um pouco mais adiante ali no curso de graduação. Ok? Podemos começar? Pode sim, professor. Então tá, eu vou compartilhar a tela aqui, né, que é a primeira coisa a ser feita, e aí vamos começar. Eu vou começar lendo um caso clínico e dali a gente vai prosseguir e logo a seguir tem uma outra discussão relacionada também. Então, por favor, vamos lá. Aqui está o compartilhamento. Eu vou tirar o vídeo aqui. Deixa eu só tirar o meu vídeo aqui, só um minutinho, por favor. Vou tirar o vídeo, vou compartilhar. Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Tá bom, obrigado. Bom, eu tenho que ler esse caso clínico, né, para que a gente se posicione ali do que a gente vai falar sobre os assuntos que nós vamos pensar ali para discutir. Então, é um paciente de 72 anos, masculino, branco, aposentado, natural de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, com história de diabetes mellitus há cerca de 20 anos, sem comorbidades. Queixa principal: deu entrada no serviço de emergência do hospital com dor, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma leve com início há 10 dias. Relata sua esposa, que é diabético de longa data, aproximadamente 20 anos, sem outra comorbidade. O paciente refere claudicação intermitente com piora progressiva há aproximadamente 1 ano. Fazia uso irregular de metformina na dose de 2.000 miligramas ao dia, sem outras medicações. No exame físico, apresentava-se em bom estado geral, afebril, com pressão arterial e frequência cardíaca normal. Seu pé direito apresentava-se com discreto edema, eritema e calor local que se estendia até o terço distal da perna. No 5º pododáctilo, visualizava-se necrose seca e, em área adjacente no dorso do pé, lesão ulcerada, exposição de tendão, sem exposição óssea e com secreção purulenta, figura 1. Aqui é a figura do pé do paciente, né? É um pé diabético com uma lesão extensa, com infecção, com área de necrose. Isso que fez com que o paciente procurasse o atendimento médico.
pulsos pedioso e tibial posterior presentes em ambos os pés. Na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava-se a presença de retinopatia diabética não proliferativa moderada ao fundo de olho e teste do monofilamento 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Exames laboratoriais evidenciavam 21.210 leucócitos por milímetro cúbico, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 miligramas por decilitro, valor de referência menor do que 5, e velocidade de hemossedimentação VHS de 102 milímetros por hora, valor de referência menor do que 30. Iniciado o manejo para infecção do pé diabético com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para a cultura e antibiótico terapia empírica com ampicilina sulbactam por 14 dias, observando-se diminuição dos sinais flogísticos locais, mais permanência de VHS elevado superior a 120 milímetros por hora. Realizado radiografia do pé direito, a qual novamente não apresentou alterações. Devido à impressão clínica de osteomielite, reforçada pela presença de úlcera de grande área e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou, no quinto pododáctilo, hipossinal em T1, com brilho intenso após a ingestão do contraste, figura 2, essa figura, ressonância do pé direito, além de hipersinal em T2, achados compatíveis com osteomielite. Neste momento, realizou-se novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou Escherichia coli sensível à ampicilina sulbactam. Na 4ª semana de tratamento, houve piora importante do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante. Optado por novo desbridamento cirúrgico, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna, que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler fluxometria do membro, que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa da artéria tibial posterior. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação do membro a nível da coxa, o que foi veemente negado pelo paciente e corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou o desbridamento e curativo do membro. Durante a madrugada, a paciente apresentou episódio de hipotensão arterial não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina. Apresentou piora progressiva do quadro, evoluindo com SARA, insuficiência respiratória, a despeito do tratamento evoluiu para o óbito. Então, nós temos um paciente que deu entrada pelo setor de emergência, um paciente diabético, um paciente de 72 anos, com uma ferida que ele tinha no pé. Essa ferida evoluiu com piora, evoluiu com infecção, evoluiu com necrose. O paciente fazia uso para tratar o diabetes de metformina. No exame físico, foi constatado os sinais de infecção, a área de necrose, não havia exposição óssea, e também foi avaliado em relação à parte vascular e constatado ali a presença de pulso pedioso e tibial posterior. Fez exames complementares, tinha lá complicações relacionadas ao diabetes mellitus, como a retinopatia diabética, como também a neuropatia diabética, e os exames mostraram leucocitose, VHS elevado, proteína C reativa elevada. Foi feito curativo, desbridamento, iniciado uma cobertura antimicrobiana e, por 14 dias, observando ali melhora dos sinais flogísticos, porém, mantendo o VHS muito elevado. Fez radiografia sem alterações devido à impressão de osteomielite, foi feita a ressonância que confirmou o diagnóstico de osteomielite. Nesse momento, se estendeu a antibioterapia para 6 semanas, que é o tempo adequado para tratar uma osteomielite, Apesar da bactéria isolada ser sensível aos antibióticos que ele estava usando, houve piora, aparecimento de loja, aumento de necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante, novo desbridamento cirúrgico, constatado lojas, aí a equipe
né? Foi feito um novo Doppler, esse Doppler não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa na artéria tibial posterior. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação, né, a nível da coxa, o que o paciente e a família não permitiram. Foi feito novamente desbridamento curativo cirúrgico e o doente evoluiu mal, com instabilidade hemodinâmica, hipotensão arterial, que não respondeu a volume, foi associado NORA, quer dizer, fez choque séptico, evoluiu com SARA, insuficiência respiratória, complicação também da sepse, e a despeito disso tudo feito, evoluiu para o óbito. Então, é um caso que interna e evolui mal, com uma série de complicações, né, que acabaram culminando para o óbito. Nós vamos discutir esse caso em alguns aspectos. Hoje nós vamos discutir a respeito do diabetes mellitus tipo 2, né? Nós vamos falar sobre isso, né? E também como que a gente aborda esses pacientes do ponto de vista terapêutico. Quer dizer, qual a importância do diabetes tipo 2 e como é que a gente aborda do ponto de vista terapêutico esses pacientes. Outros pontos relacionados ao caso, nós vamos também discutir, mas em outro momento, em outra aula, né? Então, nós vamos falar sobre vários aspectos e, posteriormente, nós vamos abrir para que vocês possam esclarecer as dúvidas. Lembro vocês que essa aula que está sendo dada é uma aula muito importante, porque basicamente a aula que vai ser que nós vamos ter as questões ali na primeira prova, que vai ser feita ali no meio do mês de outubro. Então, é muito importante essa aula, até para que vocês possam também fazer uma boa prova. Então, está aqui. O pé já mostrei, né? Aqui, apenas para que a gente possa introduzir o tema, né? Nós estamos falando de uma patologia que é bastante, digamos assim, frequente na nossa população, a gente vai falar de prevalência, e nós precisamos adotar estratégias, adotar condutas para que a gente possa avaliar esses doentes, identificar esses pacientes e poder tratá-los também. No nosso país, nós temos o Sistema Público de Saúde, que é o SUS, né, que foi criado em 1988, depois a Lei Orgânica de Saúde em 1990. Aqui nós temos também uma frase a respeito do que é a saúde pública, né? Existe uma definição consensual de saúde pública, isso remonta lá a Charles Winslow, em 1920. A saúde pública é uma ciência, é uma arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde através dos esforços organizados da sociedade. Então, a sociedade ela precisa adotar estratégias que são relativas à saúde pública, prevenção de doença, o tratamento das patologias encontradas, né, prolongar a vida e promover a saúde através dos esforços organizados da sociedade. Aqui apenas um exemplo, né, que é publicado também, isso aqui é uma publicação inglesa, falando que as taxas de morte por tuberculose na Inglaterra e nos países de Gales diminuíram de maneira significativa, mesmo antes do início do tratamento específico ali com as drogas para tratamento de tuberculose e a vacinação, mostrando que políticas de saúde pública funcionam para minimizar o impacto de determinada patologia. Aqui o nosso SUS, né, atenção à saúde, conceito de prevenção, nós temos 3 níveis, né? Promoção da saúde, modificar fatores de risco associados, é a prevenção primária, né? O grande exemplo ali da prevenção primária é a vacinação, né? Tratamento dos casos, que na medida em que eu identifico os casos, eu trato esses pacientes, né, de forma adequada, e também quando esses pacientes complicam, evoluem com necessidade de internação e uma série de itens adicionais precisam ser feitos, a gente chama isso de prevenção terciária, reabilitação. Bom, essa é uma publicação da Organização Mundial de Saúde que ela fala de 5 critérios que definem as condições principais ou ideais, né, para identificar casos de uma determinada patologia na população. Quer dizer, como é que eu identifico ali na população aquelas patologias que são importantes, que eu preciso identificar, que eu preciso tratar, que eu preciso acompanhar, que eu preciso adotar medidas de prevenção. Então, ele estabelece ali 5 critérios. A doença é um importante problema de saúde pública, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática, existe um teste de screening aceitável para fazer o diagnóstico, né?
Existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feito, e o tratamento inicial durante o estágio assintomático melhora o prognóstico a longo prazo. Nós vamos ver que todas esses 5 itens aí, eles têm relação com o diabetes mellitus, que é o que a gente vai extrair do caso para fazer um comentário de cada uma dessas etapas. Então, lá, a doença é um importante problema de saúde pública. O diabetes é um problema muito importante de saúde pública, né? Eu já vou falar mais adiante dos tipos de diabetes, mas o diabetes tipo 2 é o mais frequente, é o que se apresenta na fase adulta, né? E é uma das maiores causas de doença e morte no mundo, e a prevalência global continua a aumentar. Quer dizer, tem uma prevalência grande e é uma causa principal de óbito no mundo. Aqui é uma publicação que fala a respeito disso, né? Em relação aos casos de diabetes, né? Dados epidemiológicos, mostrando que a população mundial que tem 20 a 79 anos, 415 milhões dessas pessoas viviam com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, o número de pessoas com diabetes foi projetado para ser superior a 642 milhões em 2040. E olha só, cerca de 75% dos casos são em países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento de casos de diabetes nas próximas décadas. Então, aqui a gente tem países do mundo e o número de casos de diabetes. Em 2015, a gente vê o Brasil ali, 14,3 milhões de pessoas têm o diagnóstico de diabetes. É muita gente. E quando a gente projeta isso para 2040, o Brasil vai ter 23,3 milhões de pessoas na população com o diagnóstico de diabetes. Então, é muito importante, é um número muito grande de casos, né? Além disso, o diabetes também é uma causa principal de morte, né? Por doença vascular, é uma causa principal de morte, como está listado ali no mundo, né? Em países em desenvolvimento, em países desenvolvidos. Então, o diabetes ele figura ali como uma causa principal de óbito no mundo. É muito importante. Então, muitas pessoas na população têm o diagnóstico de diabetes, e isso representa também uma chance de evoluir para o óbito, né? No nosso sistema público de saúde, né, os pacientes com diabetes acabam impactando também o nosso sistema público de saúde, porque, como acabei de falar, né, é uma causa importante de mortalidade. Esses doentes podem e fazem isso, são internações frequentes, né, por conta de complicações de diabetes. É uma causa principal de cegueira, doença renal crônica, causa também relacionado à hipertensão arterial, de acidente vascular encefálico, de síndrome coronariana aguda, amputações não traumáticas, que é o caso que a gente discutiu, onde a amputação não foi permitida, o doente evoluiu para o óbito, e isso representa, como um todo, um custo alto para toda a sociedade. Então, impacta de forma significativa no nosso sistema público de saúde por vários motivos. Aqui eu estou falando das complicações relacionadas ao diabetes e a chance de mortalidade alta. Qual a prevalência do diabetes mellitus e quais são os fatores associados, né, a essa prevalência? Então, a gente tem uma publicação sobre isso, né, que é um artigo que fala da nossa realidade, prevalência de diabetes mellitus e fatores associados na população adulta brasileira. Evidências de um inquérito de base populacional. O que eles fizeram nesse trabalho? Eles fizeram um inquérito, ou seja, avaliaram uma base populacional, um número de pessoas, aonde eles fizeram consulta por telefone para saber se tratava, ou se aquela pessoa que eles estavam fazendo contato, se tinha o diagnóstico de diabetes ou não. O que eles queriam, que informações eles queriam obter? Quantas pessoas já tinham o diagnóstico de diabetes naquela população estudada e que outras patologias estavam presentes junto com o diabetes. O que eles encontraram? Uma associação grande do diagnóstico de diabetes com obesidade, uma associação grande do diagnóstico de diabetes com sedentarismo, uma associação grande do diagnóstico de diabetes com a hipertensão arterial e uma associação grande de diabetes também com a dislipidemia, no caso ali a hipercolesterolemia.
Aqui é o abstract, o resumo desse trabalho, mostrando que a prevalência do diabetes mellitus no Brasil foi de 7,5%. E fala, né, após ajuste para potenciais fatores de confusão, o diabetes permanece associado com a idade, igual ou maior a 40 anos, a escolaridade, o estado conjugal, a obesidade, o sedentarismo e a comorbidade como hipertensão arterial e hipercolesterolemia, bem como a procura por serviço de saúde. Conclusão: resultados indicam elevada prevalência de diabetes e vários dos seus fatores associados, identificados como evitáveis. Veja só, ele coloca ali que esses fatores nós podemos intervir para tentar modificar a evolução. Lembra vocês que quando a gente fala de prevalência, nós estamos falando de casos dentro de uma população estudada que já tem o diagnóstico, no caso, que é o que a gente está conversando, de diabetes mellitus. Então, isso eu vou estudar pessoas que já têm o diagnóstico. Se eu estou procurando novos casos de diabetes, se eu estou procurando e estou encontrando novos casos de diabetes, eu estou falando de incidência. Então, isso é importante que vocês tenham essa compreensão. Prevalência se refere a uma determinada patologia onde as pessoas daquela população já têm o diagnóstico. Incidência se refere aos casos novos que eu encontrei quando eu estudo uma população. É a diferença entre prevalência e incidência. O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional, é lógico também, né? As pessoas estão vivendo mais, então nós vamos ter mais casos de diabetes. E também, se eu trato esses pacientes que têm uma maior sobrevida, nós vamos encontrar também pessoas com uma prevalência maior de diabetes na população. Segundo critério, existe um estágio inicial, período ou fase assintomática. Isso também se aplica ao diabetes, né? Existe um período assintomático relativamente longo. E nesse Atlas aqui de 2017, que fala do diabetes no Brasil, estima-se que cerca de 40% das pessoas não sabem que tem a doença na América Latina. Veja, é muita gente. Quer dizer, eu tenho uma prevalência alta, mas ainda assim tem um grande número de pessoas que têm o diabetes, mas ainda não tiveram ali a chance de ter o diagnóstico feito por uma série de motivos, né? Como é que eu posso identificar esses casos de diabetes mellitus dentro de uma população? Pessoas com idade superior a 45 anos, elas devem ser estratificadas quanto a isso. Procurar pessoas que têm idade menor do que 45 anos, sugere-se o rastreamento para diabetes mellitus quando eles têm o diagnóstico, quando existe um fator, né? Se apresentam mais de um fator de risco para diabetes dentre os seguintes: pacientes com diagnóstico de pré-diabetes, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, história familiar de diabetes, né, parente de primeiro grau, raça ou etnia de alto risco para diabetes, mulheres com diagnóstico prévio de diabetes gestacional, história de doença cardiovascular, quer dizer, se eu encontro ali doença cardiovascular, né, o doente cardiopata, doente hipertenso, doente com dislipidemia, doentes sedentários, doentes obesos, eu devo procurar a possibilidade de diabetes mellitus. Então, como está escrito lá, sugere-se o rastreamento de diabetes tipo 2 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade que apresentam mais de um fator de risco dentre os seguintes. Bom, terceiro item, existe um teste de screening aceitável, né? Nós temos também maneira de fazer o diagnóstico de diabetes. Então, vários testes de screening são os critérios de diagnóstico para diabetes mellitus. Eu posso fazer o diagnóstico de diabetes mellitus através da glicemia de jejum ou de um teste de tolerância à glicose, né? Ou através da avaliação da hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada, né? Então, está ali os valores que nós utilizamos para fazer o diagnóstico de diabetes mellitus. Então, se eu tenho ali uma glicemia de jejum igual a maior a 126, eu estou fazendo diagnóstico de diabetes, né? Se eu tenho um teste de tolerância à glicose com uma glicemia igual ou maior a 200 miligramas por decilitro também, ou se eu tenho uma hemoglobina glicada igual ou maior a 6,5%, né? Aqui a gente fala dos tipos de diabetes, né?
de maneira simples, né, nós vamos dividir em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é o diabetes onde tem a apresentação na infância, normalmente por destruição das células beta, levando a uma deficiência absoluta de insulina. Esses pacientes são pacientes jovens, né, muitas vezes na infância ou na adolescência, onde esse diagnóstico é feito, e esses pacientes caracteristicamente têm dependência ao uso da insulina. Nós vamos falar mais adiante de tratamento de diabetes, né, especificamente o tipo 2, mas já cabe dizer para vocês que os doentes que têm diabetes tipo 1, normalmente são dependentes do uso da insulina. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, representa mais de 90% dos casos, o diabetes se apresenta na fase adulta, normalmente existe uma relação entre a presença da resistência insulínica e também uma deficiência relativa da produção de insulina pela célula pancreática. Então, eu tenho dois fatores. Eu tenho a resistência e eu tenho a deficiência relativa de produção de insulina ali pelo pâncreas, pela célula pancreática. Em determinado momento, você vai ter o diabetes manifesto. São dois fatores que colaboram para o aparecimento do diabetes tipo 2. O tratamento inicial, durante o estágio assintomático, melhora o prognóstico a longo prazo. Isso quer dizer o seguinte: será que se eu fizer o diagnóstico no estágio assintomático, eu melhoro a evolução desses doentes? É verdade, né? Intervenções para o pré-diabetes podem prevenir ou adiar o início da doença. Aí eu me refiro a esse trabalho, que é um trabalho que já temos aí quase 20 anos, que foi publicado, que ele é sempre citado quando fala de medidas que podem ser tomadas entre pacientes que têm diagnóstico de pré-diabetes para impedir o aparecimento, né, do diabetes, quer dizer, prevenção do diabetes tipo 2 por alterações em hábitos de vida entre pacientes com teste de tolerância à glicose alterado, né? Aqui, como é que ele selecionou as pessoas para fazer as intervenções, né? Pacientes que tinham sobrepeso, que tinham um IMC igual ou superior a 25, né? E também os pacientes que preenchiam critérios de diagnóstico de pré-diabetes. Ali, como é que é feito o diagnóstico de pré-diabetes? É o paciente que tem uma glicose em jejum igual a maior de 100, porém inferior a 126, um teste de tolerância à glicose, né, com uma glicemia igual a maior a 140, porém menor que 200, e uma hemoglobina glicada maior, igual a maior a 5,7, porém menor do que 6,5. Essas pessoas, elas não têm o diagnóstico manifesto de diabetes, não têm o diagnóstico de diabetes, mas têm o diagnóstico de pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes. Nesse trabalho, o autor selecionou esse grupo de pacientes. Então, são pacientes que tinham sobrepeso, como está colocado ali, né, que foram incluídos no estudo, um IMC 25 ou maior, pacientes que tinham entre 40 a 65 anos e também tinham um teste de tolerância à glicose anormal. Então, foi quem ele selecionou para estudar. E o que ele fez? Ele dividiu esses pacientes em dois grupos: grupo controle, onde nada foi feito diferente, e grupo intervenção, onde foi estimulado uma perda de peso de pelo menos 5%. Também foi feito modificações na dieta para diminuir a ingestão de gordura. Também foi feito o estímulo para a atividade física, de pelo menos 4 horas semanais de atividade aeróbica. Então, o grupo intervenção, vejam que o percentual de pessoas que conseguiram atingir esses objetivos é muito maior do que o grupo controle. E o que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu isso aqui, ó. Os pacientes do grupo intervenção, né? Que pacientes são esses? Eu já falei anteriormente, que tinham entre 40 e 65 anos, como está colocado aqui, ó, 40 a 65 anos, e tinham sobrepeso, IMC igual a maior do que 25, e também tinham teste de tolerância à glicose normal. Ao longo do tempo, esse grupo intervenção, onde houve perda de peso, modificações de hábito de vida, atividade física, combate ao sedentarismo, o que aconteceu? Eles tiveram uma chance menor de desenvolver o diabetes, né? Olha lá, a incidência do diabetes, do que o grupo controle, mostrando que é verdadeiro
quando nós intervimos nesse modelo de paciente para prevenção do diabetes. Aqui é a conclusão do trabalho. O diabetes tipo 2 pode ser prevenido por alterações no hábito de vida em pacientes de alto risco. Isso é muito importante porque isso pode ser uma política de saúde pública. Eu identifico essas pessoas e adoto medidas para prevenção do diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, isso pode ser feito, ao contrário, isso deve ser feito. Existe uma forma de tratamento aceitável e possível de ser feito. Isso também é verdade no diabetes, é o que a gente vai ver agora no diabetes tipo 2. Formas bem estabelecidas de tratamento e prevenção de complicações para essa patologia são disponíveis. Aqui estão os 5 itens que eu acabei de falar, de cada um deles se relacionando ao diabetes. Vamos falar agora sobre esse tema aqui. Como é que eu abordo o meu paciente com intervenção terapêutica, diabetes tipo 2, né? Então, voltando lá ao caso clínico, o nosso paciente era um paciente idoso, tinha um diagnóstico de diabetes tipo 2, e fazia uso de metformina. Quer dizer, da onde apareceu essa metformina? Como é que ela funciona? Como é que a gente prescreve? Será que ele estava se tratando de maneira adequada ou não? Uma série de perguntas podem ser feitas relativas ali ao controle do diabetes desse paciente. Então, está ali, ó, terapias bem validadas. O que é isso, terapias bem validadas? É o que funciona, né? Então, vamos lá. Primeira atitude, modificações no hábito de vida, né? Ou modificações no estilo de vida. Isso significa 3 itens, né? Fazer dieta apropriada, perda de peso na obesidade e atividade física regular. Então, a primeira atitude diante de um paciente com diabetes tipo 2 são essas aqui. Dieta apropriada, perda de peso na obesidade, atividade física regular. Isso é muito importante e deve ser feito sempre e orientado que se continue dessa maneira. Em relação à dieta, né, à terapia nutricional, o ideal é que você distribua as calorias na dieta da seguinte forma como está colocado ali. Carboidratos, 50% a 60% das calorias, gorduras, 20% a 30%, limitar as gorduras saturadas em 10% do total, proteína, 10% a 20% das calorias. Chamo a atenção da nutricionista, né? A nutricionista é um profissional da área de saúde que tem um papel muito importante nessa orientação nutricional. Nós temos um médico também que se dedica, né, a essa área nutricional, que chama-se nutrólogo. Normalmente são pessoas que fazem a formação específica para isso. No dia a dia, nós vamos também agir orientando a dieta, mas é muito importante, eu diria que sempre deve ser feito, que o paciente tenha o acompanhamento também, a orientação do profissional da nutricionista. Isso é muito importante para que haja diálogo entre os profissionais, né, o médico, a nutricionista, para cuidar daquele paciente ali que está sendo acompanhado. Então, uma dieta com a distribuição das calorias de forma adequada nesse paciente com diabetes tipo 2. Objetivos: reforça as mudanças no hábito de vida em toda a consulta, cheque a hemoglobina glicada ou glicosilada a cada 3 meses, até que esteja menor do que 7%, e então a cada 6 meses. As intervenções devem ser modificadas se a hemoglobina glicosilada ou glicada é igual ou maior a 7%. Quer dizer, eu posso adotar essas 3 intervenções, que é perda de peso na obesidade, atividade física e uma dieta apropriada, e isso dá certo e o paciente ali diminuiu para o meu nível adequado de hemoglobina glicosilada. A questão é o seguinte: problemas a administrar. Essas intervenções, né, que eu acabei de falar, as mudanças no estilo de vida, têm uma série de vantagens, mas a expectativa de diminuição dos níveis de hemoglobina glicosilada é entre 1 a 2 pontos apenas. A maioria dos pacientes, no intervalo de 1 ano, necessitam do uso de drogas. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho o diabetes manifesto, que eu tenho o diagnóstico de diabetes tipo 2, eu vou adotar essas intervenções iniciais que eu acabei de falar, de mudanças do estilo de vida. Porém, no intervalo de 1 ano, a maioria dos pacientes vão precisar fazer uso de drogas. Que drogas são essas que nós vamos precisar acrescentar ao tratamento? E ali nós temos, então,
terapias bem validadas, o STEP 1. O que é o STEP 1? É a associação de metformina ao que já está sendo feito. Quer dizer, já tem lá as mudanças no hábito de vida e eu vou associar a metformina. Lembra vocês que a metformina é a primeira droga a ser prescrita para controle da glicemia, para controle do diabetes, nesses pacientes com diabetes tipo 2. Então, eu tenho lá as mudanças do hábito de vida, não consegui diminuir de maneira adequada os níveis da hemoglobina glicada, eu preciso usar droga. Que droga será utilizada? A metformina. Lembro que o nosso paciente usava metformina. Aqui, apenas para que a gente tenha noção do tempo, né? Nós estamos em 2020, estamos prescrevendo a metformina, mas isso é fruto de muito trabalho, muita pesquisa científica. Vejam que as biguanidas, né, já estavam lá colocadas, né, desde 1929. Essa é uma publicação de 1962. Eu falo isso pelo seguinte: o que eu estou prescrevendo hoje para tratar determinada patologia, isso é fruto de desenvolvimento científico, pesquisa, publicação, que nós vamos colocando, os autores, os pesquisadores vão fazendo seus trabalhos, vão publicando, nós vamos aprendendo e vamos usando. Chega lá na nossa prática clínica. Então, a metformina, nós temos uma experiência grande com ela, né? Extensa experiência de uso. Como é que ela funciona? Ao estimular a ativação da AMP proteína quinase, a metformina reduz a produção hepática de glicose. A produção hepática de glicose. Também aumenta a utilização de glicose mediada por insulina em tecidos periféricos. Extensa experiência de uso, baixo custo, quer dizer, uma droga que tem um custo baixo. Não causa ganho de peso e pode resultar em leve perda de peso. Raramente causa hipoglicemia, melhora o perfil lipídico, diminui eventos cardiovasculares. Então, tem um perfil bom. Efeitos adversos no trato gastrointestinal podem ocorrer especialmente em terapia com doses altas. E também em pacientes renais, nós devemos ter cuidado, porque pode ocorrer acidose lática. Acidose lática, risco de acidose lática em pacientes com doença renal crônica. Então, a metformina ela é muito utilizada, é a primeira droga a ser utilizada para controle da glicemia em pacientes com diabetes tipo 2. Diminuição esperada na hemoglobina glicosilada, de 1 a 2%. Digamos que o meu paciente foi prescrito a metformina, além das mudanças do estilo de vida, e ele não diminuiu a hemoglobina glicosilada para o alvo. Continua ainda evoluindo sem controle adequado da glicemia. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar para terapia bem validadas, STEP 2. O que é terapias bem validadas, STEP 2? Nós vamos dividir em dois itens ali. 2.1. O que é a 2.1? A 2.1 é a associação de uma outra droga a esse esquema que o paciente já está usando. Ele está fazendo metformina, mais lá as mudanças no hábito de vida, e nós vamos associar a sulfonilureia. A sulfonilureia é uma outra droga também que se usa há muito tempo para tratar diabetes mellitus. Aqui é uma publicação da década de 50, falando do uso da sulfonilureia. Então, a sulfonilureia, como que funciona a sulfonilureia? As sulfonilureias estimulam a liberação de insulina através de fechamento de canais específicos de potássio nas células beta-pancreáticas. É uma droga com experiência extensa e tem custo baixo, principalmente por causa dos genéricos. Seu uso é associado com moderado ganho de peso e risco de hipoglicemia. Diminuição esperada na hemoglobina glicosilada de 1 a 1,5%. Então, essa é a atitude que pode ser tomada, é o STEP 2.1. Digamos que continuamos com o problema. O que eu posso fazer? Não controlei direito a hemoglobina glicosilada, não controlei direito a glicemia, eu posso passar para o chamado STEP 2.2. O STEP 2.1 e o STEP 2.2, eles são bem validados, né? Então, STEP 2, eu vou acrescentar um outro item ao paciente que está usando metformina mais as mudanças do estilo de vida. O que eu posso fazer? A associação de sulfonilureia é o 2.1. A outra opção que eu tenho
Qual é? É o STEP 2.2. O que é isso? É a associação de insulina ao tratamento. Então, eu posso associar a insulina àquele paciente que está usando já a metformina mais mudança dos hábitos de vida. A insulina, também, nós temos uma experiência extensa. Aqui é uma publicação da década de 20, do século passado, falando ali do desenvolvimento do extrato pancreático, controle da glicemia. Olha quanta coisa aconteceu ao longo de anos, ao longo de décadas, para que a gente possa prescrever insulina para os nossos pacientes. Aqui, como é que a insulina funciona? Ela atua... Professor, Pode falar. no STEP 2.2, eu vou associar a insulina à metformina e sulfonilureia ou só insulina? Você vai associar, o doente está usando metformina mais as mudanças de estilo de vida. Eu vou associar a insulina. Ok? Ah, entendi. 2.2. Obrigada. O 2.1 e o 2.2, todos dois são validados. Eu posso optar por um ou por outro. Se eu não quero que o meu paciente use insulina agora, eu vou tentar associar uma outra droga para ver se vai dar certo, corrigir, eu vou usar a sulfonilureia. Se mais adiante eu não conseguir o controle adequado, tanto da glicemia quanto da hemoglobina glicosilada, eu posso fazer a substituição pela insulina, que foi isso que você perguntou. Ok? Bom, aqui como funciona a insulina? Através do receptor da insulina, da tirosinoquinase, né? A gente tem ali a geração dos substratos dos receptores da insulina, né? Onde você vai ter a fosforilação de enzimas que vão promover síntese de gordura, né? O excesso ali do carboidrato para a produção de gordura, síntese de proteína, a insulina é um hormônio anabólico, síntese de glicose, onde você vai ter o estímulo ali para a produção do depósito de glicose através de glicogênio, também vai inibir a neoglicogênese, também vai inibir a quebra desse glicogênio e crescimento e expressão do gene também para a proliferação celular. Além disso, vai fazer com que canais que fazem com que ocorra a abertura de transportadoras de glicose vão ocorrer para que a glicose entre na célula e percorra ali o caminho do metabolismo oxidativo para a geração de ATP. Insulina é o agente mais potente para reduzir a glicemia. Por ativar receptores na membrana plasmática, ela estimula a captação de glicose pelos tecidos e diminui a produção hepática de glicose. O seu uso leva a ganho de peso e pode causar hipoglicemia severa. E uma série de formas de insulina variam de acordo com seu tempo de ação curta ou longa. Aqui nós temos uma tabelinha que fala dos tipos de insulina. Eu chamo a atenção de vocês, né, em relação ao início de ação, pico de ação, duração de ação, as duas que são mais utilizadas, né, quando a gente está tratando de pacientes. A primeira é a insulina regular, que está aqui, ó, ação curta, insulina regular. Essa insulina regular a gente usa muito, eu já vou falar sobre isso também. E uma outra que a gente usa também, quando a gente prescreve insulina, muitas vezes é para ter uma ação mais longa, é a insulina NPH. Vejam que pode ter uma duração de ação de 16 a 24 horas. Aqui eu tenho uma lista de outras drogas que podem ser usadas para tratar diabetes tipo 2. Vejam, várias outras opções foram colocadas. Eu falei para vocês ali do básico, do principal, como é que a gente atua. Mas uma série de outras classes de drogas podem ser utilizadas, algumas delas com um pouco mais de intensidade, não é o motivo da nossa aula. Importante, o alvo de uma hemoglobina glicosilada próxima do normal, entre 6 a 6,5%, se implementada com segurança, pode ser considerada para aqueles pacientes com diagnóstico recente de diabetes tipo 2 e com uma expectativa de vida longa. Então, olha só, eu tenho um paciente que eu estou fazendo o diagnóstico de diabetes tipo 2, ele tem 50 anos de idade. Ele vai viver, a vida média está ali em torno de 70, 75 anos. Tem mais 20 anos de vida. Esse doente é um doente que nós vamos agir com expectativa de vida longa para o controle melhor ali da hemoglobina glicosilada para esse alvo aí. E embaixo está escrito objetivos mais relaxados, quer dizer, eu permito um pouquinho de hemoglobina glicosilada maior para o nível da hemoglobina glicosilada, pode ser preferido em pacientes idosos
que já têm um tempo longo de diabetes tipo 2 e também apresentam doença cardiovascular associada. Ou seja, eu estou tratando de um paciente de 80 anos de idade que tem diabetes tipo 2. Eu vou tratar esse paciente, eu vou controlar a glicemia, vou observar a hemoglobina glicosilada. Mas níveis menores de hemoglobina glicosilada são problemáticos, que têm uma relação, uma chance maior para esse doente fazer hipoglicemia. Então, eu permito uma faixa de hemoglobina glicosilada ali próximo de 7, algumas vezes até um pouquinho superior a 7. Isso é importante que vocês guardem também. E aqui, voltando ao caso clínico, como é feito o controle da glicemia nos pacientes internados. Então, se a gente for voltar lá ao nosso caso clínico, em termos práticos, quando esses pacientes internam, eu estou lá com o meu doente de 70 anos, que tem uma infecção grave por conta do pé diabético, ele faz uso de metformina, ele internou, vai ser feito curativo, desbridamento, tem leucocitose, vai fazer uso de antibióticos. Esse doente, quando ele interna no hospital, o que nós fazemos? Normalmente, a gente suspende as drogas que ele está usando e passamos a fazer o controle da glicemia no ambiente hospitalar com a insulina. Eu avalio a glicemia e controlo essa glicemia com o uso de insulina. Que insulina eu uso nessa condição? A insulina regular. Então, nós temos tabelinhas que vão ser mostradas a vocês em outro momento, pode ser até em outra disciplina, que a gente utiliza dentro do hospital com bastante frequência para controle da glicemia. E que insulina eu faço para controlar a glicemia quando esses doentes internam que têm o objetivo de manter a glicemia dentro da faixa adequada. É a insulina regular. É aqui. Aqui é a nossa referência e terminamos a apresentação. Eu vou agora, estou saindo do compartilhamento, e vamos conversar com vocês. Vamos lá. Estou aberto aqui para... Eu estou vendo o chat aqui também, deixa eu botar o chat aqui. Conversa, bate-papo, está aqui. Vocês podem escrever as dúvidas. Eu já tenho algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Sim, professor. Aqui está uma pergunta da Débora, Professor, muitos médicos costumam receitar glifage e liraglutida para pacientes emagrecerem, mesmo não sendo obesas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu não sou nutrólogo, não. Eu sou intensivista, mas eu acho que a gente deve ter muito cuidado, quando procura recursos ali para emagrecer, O que você está falando tem razão, que você tem razão, mas existe um risco do paciente fazer hipoglicemia, obviamente, Então, bastante cuidado deve ser tomado, porque esses pacientes que usam essas drogas hipoglicemiantes, eles podem fazer hipoglicemia, e hipoglicemia severa. Vamos lá, estou ouvindo vocês, vocês podem participar, pode abrir o microfone e falar, ou escrever aqui no chat, fiquem à vontade. Professor, o que você acha do tratamento de pré-diabético com metformina? Também é utilizado. Eu estou falando aqui a partir do momento que a gente faz o controle, aliás, a gente faz diagnóstico de diabetes tipo 2, a primeira droga a ser prescrita é a metformina. Muitas vezes esse diagnóstico de pré-diabetes, e aí a gente tem também obesidade, resistência insulínica, e acaba se prescrevendo, ou pode se prescrever a metformina com a intenção nem tanto de controlar a glicemia, lógico que também, que nós temos a presença ali da resistência insulínica em pacientes obesos. É porque a metformina também é uma droga que diminui o apetite, as pessoas emagrecem. Então, a pacientes que preenchem critérios para síndrome metabólica, algumas vezes se faz uso da metformina, mas, repito, é uma droga hipoglicemiante e pode causar hipoglicemia. Ok, Guilherme? Ok, obrigado, professor. Vamos lá, podem participar.
Aqui, é Gustavo, novamente, né? Aqui o mecanismo de ação da metformina. Ela aumenta a sensibilidade ali da insulina em tecidos periféricos, diminui a neoglicogênese, diminui a produção hepática de glicose, né? Talvez o grande efeito adverso seja relativo ao trato gastrointestinal, quer dizer, digamos assim, é o mais comum, mas não é o mais problemático. O mais problemático é a pessoa que tem doença renal crônica. Se ela tem insuficiência renal, doença renal crônica, um clearance de creatinina baixo, né? Existe o risco desse paciente fazer acidose lática, que é uma complicação grave do uso da metformina. Então, não se prescreve metformina para controle da glicemia em pacientes que têm doença renal crônica com clearance baixo. Esse seria um impedimento para o uso da metformina. Vamos lá? A nossa avaliação, a primeira prova, né, está marcada para o dia 17. Então, na outra semana eu vou dar aula para outra turma e lá na frente nós já vamos ter a avaliação. Então, essa avaliação, basicamente, ela vai se restringir à aula que está sendo dada hoje, né? Referindo-se à importância do diabetes, à prevalência do diabetes, falando a respeito das drogas que nós utilizamos para tratar diabetes tipo 2, né? Essas terapias validadas, como é que é a sequência que a gente utiliza para tratar, os tipos de diabetes que eu chamei a atenção também, né? Tipo 1, tipo 2. O tipo 2 é o mais comum, é o maior número de casos. Estou esperando. Aqui tem uma pergunta da Débora, né? O uso de antidepressivos como sertralina, Prozac, seria ideal para tratar o diabetes a desenvolver síndrome metabólica? Débora, eu não sei te responder essa pergunta. Você está me fazendo uma pergunta que eu não sei a resposta. Eu peço perdão, eu posso até verificar isso posteriormente e de responder em outra aula. Mas essa interferência do antidepressivo com o controle da glicemia, eu preciso buscar essa informação para te passar, tá? O professor, Pode falar. eu já vi em alguns locais que alguns médicos associam assim, o alto consumo de produto animal com a resistência à insulina. Só que eu já vi também em alguns outros locais que eles recomendam assim dietas muito proteicas para pessoa que já tem uma glicemia muito elevada, né? Então eu queria saber o que você acha dos impactos da carne e dos produtos animais. Nós vamos ter oportunidade, Guilherme, de conversar sobre isso quando a gente falar nós vamos abordar em outra aula a relação da obesidade com a resistência insulínica, entendeu? Como é que a obesidade funciona levando à resistência insulínica. Quando você estimula a perda de peso, né? E essas pessoas emagrecem fazendo dietas apropriadas ou mais restritivas ou menos restritivas, você oferece a essas pessoas a oportunidade de diminuir ou melhorar esse controle metabólico, entendeu? Diminuir a resistência insulínica. Então, isso tem um papel importante, sem dúvida nenhuma. O tipo de dieta que você vai fazer para emagrecer, né? Isso recai sobre algumas escolhas mais restritivas ou menos restritivas. Alguns colegas, né, que atuam na área, né, que fazem nutrologia, fazem esse tipo de opção. O que eu diria é que eu acho que esse tipo de atitude para usar uma dieta um pouco com uma quantidade, uma restrição muito grande de calorias ou digamos assim,
um tipo específico de nutrientes em maior grau, eu acho que ela deve ser orientada por um colega, né? E não fazer porque leu sobre isso em alguma página da internet, eu vou passar a fazer, porque existem riscos, né? Existem riscos que podem ocorrer quando você adota determinados tipos de dieta muito restritivas, né? Essa é a orientação que eu daria. Quer dizer, eu não recomendaria que deve haver a perda de peso, sim. Que isso melhora o controle metabólico, sim. Que isso tem interferência na resistência insulínica, sim. Agora, o tipo de dieta específico a ser feito, né, isso é, digamos assim, da esfera de um colega da nutrologia para dizer o que ele acha mais apropriado ser feito para aquele paciente especificamente, né? Você pode até ter o paciente que essas medidas não resultaram em sucesso, né, por uma série de motivos, e se indica, né, lá para um determinado nível elevado de INC a cirurgia gastroredutora. E isso acaba tendo impacto também ali no controle da glicemia, na resistência insulínica. Existem várias atitudes que podem ser tomadas, tem que ser aquela mais apropriada para aquele paciente específico. Tá? Tá bem, professor, obrigado. Nada, Guilherme. Pode participar mais, eu estou aqui exatamente para isso. Se eu puder ajudar, né? Porque entenda o seguinte, Guilherme, como falei no início da aula, eu sou intensivista, clínico, intensivista. Então, eu estudo clínica médica e faço isso com prazer, até para poder conversar com vocês, né? Mas eu não tenho consultório de nutrologia, eu não tenho consultório de endocrinologia, entendeu? Talvez essa resposta seja melhor dada por um profissional que atue diretamente nessa área. Aqui, como Débora está perguntando também a respeito de uso de altas doses de vitamina D, né? Para doenças autoimunes. Débora, eu particularmente não comungo aí com esse tipo de visão, não. Eu prefiro ficar, digamos assim, restrito ao que as publicações científicas nos mostram, né? Se você tem trabalhos que mostram evidências científicas, né, robustas a respeito de determinado assunto, ali vamos por ali, que a medicina tem que avançar, né? Como é que a medicina avança? A medicina avança através de desenvolvimento de drogas, descoberta de drogas, pesquisa do mecanismo de ação de patologias, intervenção terapêutica, publicação de trabalhos relacionados ao tema, resultado favorável, resultado desfavorável, assim que a medicina avança, né? E à medida que ela vai avançando, nós aqui que estamos na ponta da linha, né, atuando ali na assistência, a gente tem uma obrigação de nos manter atualizados. Como é que eu vou me manter atualizado? Eu vou atrás da publicação científica. Então, se alguma coisa aparece para mim que eu possa ter dúvida se vale a pena ou não vale a pena, como é que eu vou ter essa resposta? Eu vou atrás da publicação científica a respeito daquilo. Tem publicação científica? Né? Existem trabalhos publicados, trabalhos que incluíram um número grande de pacientes, aonde houve resultado favorável, desfecho favorável, diminuiu a mortalidade, controlou melhor determinada patologia. Opa, então é legal, então vamos ali atrás disso, vamos tentar ver, porque está me mostrando que aquilo funciona. Agora, opiniões sem embasamento, muitas vezes científico, sem estar corroborado por publicações científicas, isso não tem valor. Então, o médico, né, e vocês todos vão ser médicos, vocês estão aí no início do curso, né, no 4º período, mas o médico ele tem obrigação de ir atrás da informação científica. Se ele não for atrás da informação científica, não adianta. Eu estou falando aqui para vocês, né, a respeito de um assunto, a respeito de um caso clínico, eu estou colocando, digamos assim, informações de como que a gente aborda, como que a gente trata. Vocês podem duvidar de tudo que eu estou falando, eu sou professor. Eu também coloco aqui na minha exposição a minha experiência pessoal a respeito do que eu estou falando. Mas tudo é fruto de informação científica. A gente não pode ficar inventando nada e nem acreditar em itens
que nos parecem, assim, digamos, uma solução mágica para determinada. Imagina se altas doses de vitamina D vai fazer diferença em relação a uma paciente com lúpus eritematoso sistêmico. Pode ser até que isso seja verdade, mas tem que ser comprovado cientificamente. Enquanto isso não for dito, não for claro, eu não acredito. Eu tenho o direito de não acreditar. Então, você falou ali charlatanismo, né? Usou esse termo. Esse é um problema a ser administrado. Não acreditem em nada que não tenha publicação científica corroborando. O médico tem esse dever. Fora disso, virou papo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo. Você está falando. Muitos médicos vendem esses protocolos. Isso é completamente errado. A meu ver, isso é crime. Crime. Charlatanismo na área da saúde é crime. Né? São pessoas que acabam, né, abusando da boa-fé das pessoas que têm determinadas patologias. Se eu estou aqui com uma dor na junta e aquilo tem lá um tempo longo, melhora, piora, incha, dói novamente, eu tomo remédio, melhora, daqui a pouco eu paro de tomar, piora, eu acabo procurando ali o que eu faço. Aí um fala uma coisa, outro fala, vai naquele médico lá que ele manda fazer isso, que melhora. Quer dizer, fica essas pessoas, né, que são os pacientes, e muitas vezes pacientes que têm doenças crônicas, né, que causam dor, acabam sendo vítimas dessas pessoas que abusam da boa-fé dessas pessoas. Né? É puramente charlatanismo. A meu ver, isso é crime. Né? Isso tem que ser denunciado e visto como crime. Nossos órgãos de classe é que têm que, digamos assim, a partir do momento que são notificados, que são avisados, tomar providências para coibir esse tipo de atividade. De vez por outra, vocês veem isso, né? Um falso médico que estava atendendo, que estava atendendo em determinado lugar, prescrevendo medicações. É o mundo que a gente vive, né? Como é que eu me protejo disso? Só tem uma solução. Eu vou procurar fazer certo. O que é procurar fazer certo? Vou tratar meus pacientes de maneira respeitosa, eu tenho o dever de ajudá-los, eu tenho o dever de acompanhá-los, prescrevê-los, e tudo que eu fizer, caso me seja perguntado por que eu estou prescrevendo aquilo está corroborado por informações científicas. É assim que funciona. Eu estou prescrevendo A porque A está escrito que deve ser prescrito. Eu estou prescrevendo B porque B está escrito que deve ser prescrito. A gente não está em aula presencial. Então, eu sempre falo isso, né? A medicina é um misto de ciência e arte. Né? Misto de ciência e arte quer dizer o seguinte, é muita ciência, mas tem a arte também. Porque dependendo de quem fala, como conversa com o paciente, muitas vezes o paciente vê o médico como aquele médico muito bom, porque ele conversa bem, ele tem atenção, ele tem paciência, ele escuta, ele leva uma consulta longa. Quer dizer, ali o médico está, que chama-se relação médico-paciente. Mas a arte, ali no atendimento médico, que todos vocês vão aprender a fazer. Né? Se a gente for uma pessoa desrespeitosa, se a gente for uma pessoa rude, se a gente tratar mal os nossos pacientes, ninguém vai voltar para ser atendido por você, por mim, por exemplo. Ninguém vai. A gente tem que respeitar o nosso paciente. Respeitar o nosso paciente. Agora, o que eu vou fazer para tratar determinada patologia está baseado em ciência. Né? Eu vou prescrever uma droga aonde tem evidências científicas para seu uso. Se eu for só um artista, isso é crime, isso é charlatanismo. A medicina não é feita de artista, a medicina é feita de profissionais. Profissionais que utilizam um pouco de arte também para atender seus pacientes. Aqui o Luiz está perguntando se a intervenção terapêutica para o pré-diabetes é apenas mudança do hábito de vida. O trabalho que eu mostrei para vocês, né? O trabalho que eu mostrei para vocês mostrou que ao longo do tempo você diminui com perda de peso, combate ao sedentarismo, uma dieta apropriada, você
diminui ou minimiza ou adia o aparecimento do diabetes tipo 2. Então, se eu tenho ali anormalidades metabólicas, né, caracterizando ali como pré-diabético, eu vou ver que modificações eu devo fazer para poder impedir ou minimizar o aparecimento do diabetes lá na frente. Eu acrescentaria ao que você falou, perda de peso e combate ao sedentarismo, e uma dieta apropriada. É muito importante isso. Mais dúvidas? Nós vamos voltar a esse caso clínico em outra aula, tá? Mas para falar de outros aspectos, né? Nós vamos falar da... Eu vou postar a aula hoje sim, Maria, vou postar sim. Não exatamente, vou tentar botar agora, quando terminar, mas se eu não botar agora, mais adiante, com certeza vai estar lá no ar. Eu faço sempre isso, né? Nós vamos discutir outros pontos desse caso clínico em outra aula. Então, se não temos mais perguntas, eu vou pedir a vocês agora que coloquem o nome e presente para que eu possa encerrar a gravação, por favor. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês, né? A gente vai se ver novamente lá na frente. E esse assunto que foi falado hoje é importantíssimo para a primeira avaliação. Prestem, revejam a aula que vocês vão fazer uma boa prova, com certeza. Obrigada, professor. Obrigado a você, Glaziele, tá? Pela atenção, tá? Valeu, professor. Obrigado pela aula. Obrigado a você, Guilherme. Muito obrigado, tá? Você pode colocar o nome presente e sair da sala, tá? Que eu estou aqui no monitorando. Professor, Fala, Clarissa, pode falar. eu e a Isabelle, a gente está assistindo aula juntos. E eu fui tentar colocar a presença dela, aqui, só que a internet está caindo. Agora conectou aqui no computador de novo do dela. Tudo bem. É só botar ela. Era só para saber se eu podia. Não, amiga, deu certo. Era só para saber se eu podia colocar aqui, eu tinha que desconectar aqui. Mas deu certo. Obrigada. Tá bom.
Quem está falando é a Érica. Tudo bem? Tá tudo bem também, tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. Você me passou essa mensagem agora, mas eu não tinha entendido que precisava ir para o estúdio gravar, não, que eu ia dar aula da minha casa, remota. Não sei, eu não entendi que teria que ir, não, entendeu? Agora, eu acho que ficou para eu dar remoto. Ficou para eu dar